Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento santo, eu me coloco, meu Deus, na dispensação do Senhor, ó Deus. Meu Deus, sou apenas um vaso de barro, Senhor, usado nas tuas mãos santa e poderosa. Neste momento santo, ó Pai, eu vou gravar um vídeo, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha falar, meu Deus, venha me usar, meu Deus, para gravar esse vídeo, meu Deus, porque só o Senhor sabe qual é a necessidade, meu Deus, daqueles que vão ouvir esse vídeo. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, e um bom dia de salvação para todos aqueles, que vão ouvir esse vídeo. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estou aqui para gravar mais um vídeo, irmãos, do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, na parábola, dos convidados, E vamos meditar aqui em alguns versículos, amados irmãos, porque nosso Deus é maravilhoso, Ele nunca deixa, nunca para de convidar as pessoas para a salvação. E nesta manhã, Ele está convidando todos para um grande banquete, para as bodas do Cordeiro, Em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui em Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 em diante, diz assim: E, ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então aqui é uma palavra maravilhosa, Aqui o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que comer pão com o Senhor Jesus no reino de Deus. É um convite para as bodas do Cordeiro, Aí, porém, ele disse: há um certo homem, o Senhor Jesus dizendo aqui em parábola, conversando com a multidão, Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e na hora da ceia mandou os servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Deus preparou. Quando foi que Deus preparou a ceia? Das grandes bodas do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus consumou a obra dele no Calvário. Quando ele consumou a obra que Deus mandou ele fazer. Desculpe, irmãos, eu estou meio gripada. Quando o Senhor consumou a obra dele, que ele veio enviado pelo Pai para fazer nesta terra, o banquete estava preparado para as bodas do Cordeiro. Ele subiu ao céu e as bodas estão preparadas, aguardando os filhos de Deus. E aqui no versículo 18 vai dizer: e todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. O segundo disse: comprei uma 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o terceiro disse: casei-me com a minha esposa, portanto não posso ir. Então todos tinham uma desculpa. Isso não é diferente do dia de hoje, A gente sai fazendo convite, às vezes tem um culto, A igreja está tendo uma campanha, tem um culto maravilhoso, Às vezes um congresso, e a gente sai no campo convidando as pessoas, para vir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, Para que haja salvação, E cada um tem uma desculpa. Não, eu vou na festa de aniversário, Eu já tenho um compromisso. Não, eu preciso, marquei uma viagem. Eu não posso, porque meus parentes vão vir na minha casa jantar, eu não posso ir para a igreja. Desculpa de eu não aceitar o seu convite, eu vou outro dia. E assim as pessoas vão dispensando da palavra de Deus, vai dispensando, Não aceita o convite de Deus para vir para a casa dele, para ouvir a palavra dele, para se alimentar do pão de Deus, porque a palavra de Deus é o pão, a palavra de Deus é Jesus. E ele disse: eu sou o pão da vida. E as pessoas não vêm para a igreja para se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. E assim eles vão recusando
o convite. Aí no versículo 21, a palavra de Deus vai dizer: e voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignou-se ao seu servo e disse a seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade e trazei-me aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Oh Deus! Oh Deus! Porque no banquete de Deus há muitas curas, a salvação, a libertação. É lugar onde as pessoas ouvem a palavra de Deus e a fé entra. Esse é o pão, essa é a grande ceia. Entra a palavra de Deus e no entrar a palavra de Deus no coração, entra a fé, entrando a fé através da palavra. Os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados andam, são curados, são libertos. E como se isso não bastasse, eles aceitam o Senhor Jesus, salva a sua alma, tira a alma do inferno. Porque aceitaram o convite para o banquete do Senhor. Os servos do Senhor saiu a convidar. Esses servos somos nós, evangélicos, que saímos pelo campo a convidar as pessoas para vir para a casa de Deus. E quantos rejeitam o convite? Quantos rejeitam, né? Estão sempre rejeitando, né? E aí, a palavra de Deus vai dizer, né? Os mancos e os cegos. E no 22 vai dizer: e o servo do Senhor, do Senhor feito está, como mandaste, ainda há lugar. Ele trouxe todo esse povo, os aleijados, cego, manco, mas ainda tinha lugar. O servo avisou o Senhor que havia lugar ainda na igreja vago, tinha cadeira ainda desocupada. E o Senhor manda que ele vá, né? Sai os valados, esforça-o, entra e traz para a minha casa e enche, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e rejeitaram o convite comerá da minha ceia, provará da minha ceia. Os homens que foram convidados e rejeitaram provará da minha ceia. E no versículo 25 a palavra de Deus vai dizer: ora, ia com eles uma grande multidão, e voltando disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, seu filho e irmãos, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, o Senhor Jesus deixou bem claro que aquele que não aborrece a sua família por amor a ele, não serve, não é discípulo dele. Está se embaraçando com a família. E aqui a palavra de Deus deixa bem claro que nenhum parente salva outro parente. O que nos salva é nós entrar pelo caminho, entrar pela porta que é Jesus Cristo, obedecer, andar na palavra dele. Não importa o grau do sofrimento, porque pedra nós vamos receber sim, mas somente a árvore que tem fruto será apedrejada. Quando somos afligidos, temos que nos alegrar. É sinal que estamos dando fruto. Ninguém vai apontar uma pessoa que não esteja aborrecendo o inferno. Ninguém vai aborrecer. Só será aborrecido e apedrejado aqueles que estão aborrecendo o inferno. Aquele que está dando fruto para Deus. É motivo de nós nos alegrarmos na dor, no sofrimento, nas perseguições. Porque somos perseguidos.
E aqui a palavra de Deus deixa bem claro que aquelas pessoas a qual o servo de Deus saiu para convidar e rejeitaram o convite, não quiseram vir participar, comer do pão da vida que é a palavra de Deus, e não quiser se alimentar. Ele diz que nenhum desses provará da minha ceia. E qual é a ceia do Senhor que o Senhor está falando aqui? Ele está falando do grande banquete, naquele grande dia que a igreja do Senhor vai subir, que vai participar daquele banquete que o Senhor Jesus tem preparado para os salvos. É disso que o Senhor Jesus está nos falando aqui, que é aquele que rejeitar a palavra de Deus não vai participar, porque comprometeu a salvação, perdeu a salvação, rejeitou a palavra. E ele diz aqui que nem eu, nem nenhum ser humano pode obedecer, porque eu nasci assim, meus pais é assim, então eu tenho que ser assim. Não, a salvação é individual. Se você não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, esposa, por amor a Jesus, você não é digno dele. E da mesma forma a esposa. Quantas esposas a gente conhece que por amor a Jesus chegou a apanhar do marido? Hã? Quantas esposas servas de Deus valorosas que nós conhecemos? Eu mesmo sou testemunha de várias delas, que chegou a dormir na rua porque foi para a igreja adorar a Deus. E o marido fechou a porta, não deixou ela entrar em casa. Por acaso quem perdeu foi ela? Não, ela ganhou. Quem perdeu foi ele. Ele perdeu por não ter ido junto com ela, se alimentar do pão da vida, da palavra de Deus, e entrar pelo caminho. Ele perdeu. Mas Deus deixou ela jogada na rua? Não. Porque Deus não deixa suas filhas jogadas na rua. Hoje à noite ele não abriu a porta, amanhã de manhã ele abriu. Porque Deus é Deus. Na vida dos filhos dele, ele não vai deixar os filhos dele serem envergonhados. Mas quantas servas de Deus já passou por isso e passa? E quantos servos de Deus estão morrendo neste mundo por amor ao evangelho? Quantos estão morrendo, sendo assassinados? Mas o que a palavra de Deus diz aqui? Que aquele que não aborrece a sua própria carne, a sua própria vida, não pode ser considerado discípulo de Deus. Não serve para a obra de Deus. E Deus não tem prazer no covarde. A palavra de Deus diz que o covarde não agrada a Deus. Nós não podemos ser tímidos e nem podemos ser medrosos. Temos que falar do amor de Deus em tempo e fora de tempo. Não importa se as pessoas querem ouvir ou deixam de ouvir. Precisamos falar a verdade. Muitos hoje estão saindo da igreja porque não querem nem que se pregue a respeito da primícia do Senhor, do dízimo. Só que o que eles não entendem é: Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro. Mas os servos de Deus precisam, os servos de Deus comem, bebe, veste, calça, paga aluguel e viaja. Os servos de Deus precisam ser enviados. Tem muitos servos de Deus que vivem da obra. Como vamos enviar missionário? Se não ser bancado a despesa dele, em qualquer parte do mundo onde ele estiver levando a palavra de Deus. Eles são funcionários exclusivos de Deus. Eles vivem para Deus. Eles ainda estão nessa terra, trabalhando para Deus. A primícia é de Deus, para bancar a vida dessas pessoas que trabalham exclusivamente para Deus. E aquele que nega o dízimo está sendo uma pedra de tropeço na obra de Deus. Está negando a Deus o que é de Deus. Está impedindo que vários missionários sejam enviados, porque esse dízimo que é negado por muitos faz falta para pagar o salário de muitos que estão no campo, levando a palavra, que não tem emprego nenhum neste mundo. O único trabalho é orar, jejuar e levar a palavra de Deus. Isso é uma pedra no caminho de Deus, as pessoas que negam o dízimo. E o verdadeiro filho de Deus, ele é dizimista. Porque não há um filho de Deus que não seja fruto de missão. Os que me ganharam na missão, eles vieram de São Paulo para Campo Grande. Eles não tiveram despesa para isso?
Eles não tiveram despesa para isso? Vieram em 7 pessoas de São Paulo para a minha casa, para resgatar a mim e toda a minha família. Isso é uma obra de missão. Isso não teve custo, amados? Isso teve custo, não é? Teve custo. É para isso que existe o dízimo. Para a obra de Deus, em nome de Jesus. Aborreça a sua própria carne, amados irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Você que trabalha, que tem o seu salário, aborreça a sua própria carne. E dê a primícia do Senhor Jesus, entregue na casa do Senhor. Essa primícia pertence a Deus. Pertence a Ele, para que a obra dele cresça, seja expandida, em nome de Jesus. Olha, amados irmãos, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher, filho, irmão e irmã, ainda também a sua própria carne, a sua própria vida tem que ser aborrecida. Não pode ser meu discípulo. Não tem condições de fazer a obra de Deus a pessoa que não aborrece a si mesmo, a sua própria vida. Rejeita as coisas que é bem para você, que a sua carne almeja, deseja. Rejeite por amor o evangelho. E faz o que é correto dentro da palavra de Deus. Não deixe o inimigo te enganar. A palavra de Deus existe para ser vivida. Para isso o evangelho está aqui, para que todo aquele que aceita o Senhor Jesus viva de acordo com a palavra. Não importa, creia no Senhor. Ele não vai deixar lhe faltar nada. Creia e faça o que a palavra de Deus lhe ordena. Seja fiel, em nome de Jesus. Aqui, amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer: em tempo e fora de tempo, chegou o momento de celebrarem o Messias entre ele e rejeitarem os presentes de Deus, e começar a excusar-se com suas desculpas. Os convidados mostraram que, de fato, não deseja comparecer ao banquete e justificando desonestas, porém, contra a propriedade de animais e sem antes vê-los, muito menos se a casa apendiamente da mesma forma. Muitas pessoas têm perdido a salvação por negligenciar o chamado de Deus, a ordenança de Deus. Cada um arrumou uma desculpa. Comprou uma junta de boi, se desculpou. Comprei terra, se desculpou. Me casei, se desculpou. Fosse com a esposa para o banquete, não estava casado em lua de mel? Não tinha o outro dia para provar a junta de boi? Não tinha o outro dia para visitar o campo? Mas aquele dia que os servos de Deus foram no campo convidá-los para ir para a igreja ouvir a palavra, deixasse tudo isso de lado e fosse com alegria para a casa de Deus ouvir a palavra de Deus. Porque naquele grande dia, ninguém pode dizer para o Senhor Jesus que não ouviu a palavra e que não foram convidados à salvação. A palavra de Deus está na internet, está em toda parte. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, estão se fazendo de surdo. Estão dizendo: não, eu sou novo, eu vou aproveitar a minha vida e amanhã eu vou para Jesus. Você não é o dono do amanhã. Em todos os meus vídeos eu falo isso. Eu não sou dono do amanhã, nem nenhum ser humano é dono do amanhã. A vida está na mão de Deus. Você pode tombar a qualquer momento. Aceita Jesus agora. No momento que você ouvir esse vídeo, aceita o Senhor Jesus.
em nome de Jesus, para a glória de Deus e para a tua própria felicidade, para a sua salvação eterna. Eu deixo esse vídeo gravado neste momento para a honra e glória do nome santo do Senhor, que todos venham meditar nessa palavra. Em nome de Jesus, eu peço os irmãos e as irmãs, todos que ouviram esse vídeo, que visualize, dê seu joinha para que o YouTube entenda que a mensagem é boa, que precisa se expandir. O convite do Senhor Jesus, a chamada do Senhor Jesus, precisa expandir, né? Dê seus likes, né? Se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. E amados irmãos em Cristo Jesus, a minha igreja está em constante oração, estamos em constante vigia, tá? Em constante campanha, de todos os dias, tá? E eu estou apresentando todos os inscritos no meu canal, todos os dias, na campanha da minha igreja, todos os dias. Estamos em campanha contínua, porque precisamos de avivamento, precisamos buscar a Deus, e, né, invocar o Senhor enquanto se pode achar, né? Vamos nos aproximar mais e mais de Cristo, para a glória de Deus. Tenha toda uma gloriosa paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, e que as bênçãos do Senhor, o livramento de Deus, seja notório na vida de tudo e de todos. Um abraço da irmã Maria dos Prazeres, e que Deus abençoe os filhos, a família, enfim, todos os seus amigos, todos e tudo aqueles que faz parte, né, da nossa vida, e aqueles que nós conhecemos que não aceitou ainda o Senhor Jesus, passe para eles, irmão. Envie esse vídeo para todos os seus amigos que ainda não aceitaram o Senhor Jesus e recomende, em nome de Jesus. Amém. E um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos, que eu não sei que hora que vou ouvir esse vídeo. E um abraço a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.